Então, continuando a aula das coroas provisórias, hoje nós vamos falar das técnicas, como que a gente vai conseguir fazer para confeccionar as provisórias. Então, as técnicas elas se dividem em três. Temos as técnicas diretas, ou seja, aquelas quais são realizadas diretamente no consultório, a gente faz diretamente na boca do paciente. Tem uma técnica híbrida, em que uma parte da confecção da coroa provisória é feita no consultório, uma parte da confecção é feita no laboratório de prótese. E temos a técnica indireta, a qual é totalmente realizada no laboratório de prótese. A técnica direta, aquelas feitas diretamente na boca do paciente no consultório, a gente sempre vai utilizar ela quando o dente do paciente oferece uma condição anatômica favorável. Ou seja, nós temos um dente com uma conformação que permita a gente fazer uma reprodução dela. Então pode ser um dente restaurado, pode ser um dente com uma prótese antiga, ou a gente mesmo pode restaurar o dente para fazer de base para provisória, para a coroa provisória que a gente vai realizar no consultório. Essa técnica também é indicada para casos de confecção de próteses imediatas. Então o paciente chega no consultório sem dente, ou a gente vai fazer o preparo para que ele não vá embora sem dente, a gente vai precisar confeccionar uma provisória. Durante o nosso planejamento, nosso plano de tratamento, nós já temos que ter em mente qual o tipo de provisória que o paciente vai embora. Ele não pode ir embora sem dente. Então nós temos várias técnicas que são usadas, dentro delas a gente vai eleger uma para aquele caso. Só que isso não pode ser definido na hora com o paciente na cadeira. Isso aí previamente você vai fazer. Salvo casos de exceções, por exemplo, quando o paciente aparece no seu consultório sem dente. Teve um acidente, perdeu o dente, ou ele engoliu a provisória, que é outra coisa muito comum, ou de repente praticando esporte ele quebra o dente, solta a coroa antiga, ou ele fratura o dente. Eles têm que fazer um dente na hora para essa pessoa. Dentro da técnica direta nós temos, normalmente a gente realiza esse trabalho com acrílico autopolimerizável, porque ele é de fácil manuseio, a gente já viu isso na aula passada. E temos algumas técnicas diretas. Nós temos a técnica da bolinha de resina, nós temos a técnica da moldagem prévia, que pode ser realizada tanto com o alginato quanto com o silicone de adição e condensação, e temos as técnicas de dentes de estoque. Vantagens das técnicas diretas que a gente pode usar no consultório. A fabricação é rápida, tá? A gente tem familiaridade com a técnica, a gente consegue em questão de 40 minutos, 50 minutos, confeccionar um dente para o paciente. A gente consegue uma boa adaptação marginal. Então vamos lembrar lá que a resina autopolimerizável ela permite o reembasamento. Fazemos a provisória, se ela não ficar adequadamente adaptada na nossa lente interna, a gente consegue reembasar e fazer com que tenha uma boa adaptação marginal. Ela tem também uma boa relação cruzal. Então, dentro dos princípios mecânicos, a gente viu lá que o dente provisório, a restauração provisória, ela tem que manter o diâmetro médio distal e a relação cruzal do dente. Tem que ser uma restauração funcional. A técnica direta permite que isso ocorra. São fáceis de fazer reparo. Muitas vezes o paciente quebrou a provisória, ele vem com a provisória na mão, a gente consegue reembasar ela, consegue remendar ela com acrílico autopolimerizável. E também o custo, é um trabalho de um custo relativamente baixo, porque o material é mais barato, é mais em conta. Então a gente consegue realizar isso aí e passar para o paciente. Como tudo que tem vantagem tem desvantagem também, né? O uso do acrílico autopolimerizável nessas técnicas diretas, que é o mais comum, ela sofre uma rápida alteração de cor. Você instala a provisória, dali 1, 2 meses o paciente reclama que a provisória está ficando amarela, que ela está escurecendo, por causa do problema do material. Lembre-se que a resina acrílica ela é mais porosa. Então, quando a gente faz a mistura do monômero com o polímero, ocorre a incorporação de bolhas. E essas bolhas acabam retendo placa bacteriana, resíduo de alimento, ressalivar e acabam alterando a cor. O acrílico alto também, que a gente vai usar na nossa técnica direta, ele também é irritante à polpa. Então sempre é importante a gente proteger, quando o dente é vital, proteger a polpa dentária para que ela não seja irritada pelos resíduos do monômero e também pela reação exotérmica, pela geração de calor que é transmitido à polpa.
Tempo de uso das coroas diretas também é um tempo limitado, é importante avisar o paciente, deixar ele ciente que esse trabalho não é para usar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Limita, por exemplo, você vai usar de 3 a 6 meses. Aí começa a escurecer, desgasta, quebra. São os inconvenientes dessas restaurações, porque eles têm uma menor resistência física. Então a gente viu que quando precisa fazer uma provisória por um tempo mais prolongado, aí já é indicada a técnica indireta, que é realizada com acrílico termopolimerizado lá no laboratório de prótese. A primeira técnica que a gente vai aprender a fazer é a técnica da bolinha. Por que bolinha? Porque a gente faz uma bolinha de resina mesmo. Então está lá o dente preparado, a gente vai fazer a mistura do pó com o líquido, no monômero, com o polímero, no potinho da Appen. Vamos misturar. Quando essa mistura começa a perder o brilho, a gente vai tirar do potinho da Appen, vai fazer uma bolinha e vai colocar sobre o preparo. Aí com uma espátula de resina, um necron, uma espátula de cera, a gente já vai conformando a provisória, aquele acrílico, quando está tomando presa. O paciente oclui, o paciente morde, já vai dar a sensação de relação mucosal, você vai adaptando. Quando começa a tomar presa, nessa fase plástica e começa a ficar mais durinha a provisória, você remove do lugar, coloca de novo, até você poder tirar e fazer o acabamento fora da boca. Então essa é a técnica da bolinha. Lembrando sempre que antes de pôr o acrílico sobre o preparo, você tem que isolar o dente, senão o acrílico gruda e não sai mais. A segunda técnica que nós temos é a técnica da moldagem prévia. Então essa moldagem pode ser com uma moldeira parcial, de preferência aquela perfurada de alumínio, usando um alginato ou a parte densa do silicone de adição de condensação. Essa moldagem ela vai servir como uma matriz para nós. Então você molda primeiro o dente, para depois fazer o preparo nele e fazer o desgaste nele. Pode ser feita essa moldagem também do enceramento diagnóstico. Você faz a moldagem do paciente, faz o trabalho no enceramento diagnóstico no modelinho de estudo, molda o modelo e depois transfere para a boca. A gente faz a escolha da cor da resina acrílica, normalmente aquela escala da Dentron, que é por números 60, 62, 66, faz o isolamento dos dentes preparados, mistura o acrílico no potinho da Appen, mesmo procedimento da técnica da bolinha, mistura o pó com o líquido. Quando começa a perder o brilho, quando começa a entrar na fase plástica, a gente pega o acrílico, ao invés de levar diretamente na boca, como na técnica da bolinha, a gente vai levar dentro desse molde de silicone ou de alginato. Aí vamos posicionar o molde na boca do paciente, aguarda sair de 2 a 3 minutos, aí depende muito da marca da resina acrílica, depende da temperatura. A gente faz uma soltadinha nesse molde e reinsere no lugar. Essa soltadinha aqui, para que o acrílico não grude no dente. Lembra-se que ele está previamente isolado. Remove o molde, aguarda a presa final fora da boca, aí tira esse dentinho já pré-conformado dentro do molde e faz o acabamento com as brocas Max e Mini Cut. Terminou, ajustou, faz o reembasamento para adaptar a linha de término e faz a cimentação. Normalmente o reembasamento a gente vai fazer usando a técnica do pincel. Então vai ter um potinho DAP com número, um potinho DAP com polímero. Pincelzinho, aquele que eu pedi para vocês comprar, simplesinho de papelaria, aquele 266. A gente vai molhar o pincel no monômero, vai passar no polímero e leva na provisória. Depois leva em posição e faz o reembasamento. Sempre lembrando de ficar colocando e tirando para que o acrílico não grude e nem fique nas áreas de retenção. Quando a gente vai fazer esse reembasamento, a gente delimita a margem cervical do preparo, de preferência com lápis vermelho. Por que o lápis vermelho? Porque o grafite normal ele mancha a provisória. Aí você não consegue tirar aquele risco marrom, aquele risco pretinho que fica. O lápis vermelho ele sai todo. Estava na lista de material vocês comprar um lápis vermelho, lápis de cor. Lembra que eu brinquei para vocês pegarem o irmão mais novo? Vai lá e pega o lápis de cor dele. É usado nessa hora. Dá para usar também aquele lápis cópia, o lápis tinta, onde você faz
a marcação diretamente na boca do paciente. Você faz o contorno onde é a provisória, coloca o acrílico, isso aí vai fazer tipo uma tatuagem na provisória e você faz o desgaste de toda a parte interna e às vezes precisa fazer um alívio na parte interna também. Posicionou a coroa, corrige os pontos de contato mesial, distal, para que ele mantenha os dentes bem posicionados, os dentes vizinhos, faz a relação cruzal, faz acabamento, faz polimento, faz a cimentação da coroa provisória. Então nós temos aqui agora alguns slides mostrando a sequência técnica. Então dos princípios que precisa para fazer essa técnica é que o dente esteja em boas condições anatômicas. A gente faz o molde, guarda o moldezinho do lado, faz o preparo, desgasta o dente. Depois do dente preparado, prepara o acrílico, mistura o monômero polímero. Quando começa a perder o brilho, carrega na moldeira, leva a moldeira em posição, aguarda 2 a 3 minutos, remove esse conjunto, aguarda a presa fora da boca, delimita a linha de término com grafite, né, de preferência ao lápis vermelho, faz o desgaste com a broca maxi mini cut, leva em posição, reembasa, acabamento, polimento, sempre lembrando de manter os pontos de contato proximal e a relação cruzal. Dá para fazer esse tipo de técnica em dentes individuais e também em próteses parciais fixas de vários elementos. Por exemplo, você vai fazer uma ponte fixa de 3 elementos, um ponto com 2 pilares. Você pode usar essa mesma técnica da moldagem prévia, colocando aí um dente de estoque no pôntico ou fazendo um enceramento. Então a gente vê aqui o acrílico tomando presa, delimitação da margem cervical, faz o acabamento com as brocas, maxi mini cut, polimento, vamos usar aquele kitzinho de prótese que vocês compraram no começo do ano. Aqui estou mostrando para vocês como eu faço no consultório. Normalmente eu faço a moldagem prévia com silicone de condensação por uma questão de preço, é bem mais barato do que o silicone de adição. Guardo esses moldezinhos devidamente desinfetados, identificados com o nome do paciente, fica num pacotinho guardado. Quando o paciente volta para as próximas consultas, você já tem o molde pronto. Então você não precisa fazer tudo de uma vez. Fazer o molde, fazer o preparo e fazer a provisória. Você pode moldar numa sessão prévia e deixar outra sessão para fazer o preparo, principalmente quando a gente tem um tempo de trabalho curto. Por exemplo, aqui na clínica nós vamos ter 2 horas de aula para fazer esse provisório. Tá? Às vezes em 2 horas, agora no começo a gente não consegue. Então faz em 2 etapas. Na primeira etapa você molda e faz o enceramento, ou um novo enceramento. Aí na segunda sessão você faz o preparo do paciente e confecciona a provisória pela técnica direta da moldagem prévia. Então aqui temos mais um caso clínico do livro do professor Miranda, também a mesma sequência de passos. É feita a moldagem com silicone, faz o preparo o acrílico, leva em posição, a gente remove o molde, ou às vezes o acrílico fica entre os dentes, é bom esperar um pouquinho para remover, porque senão a gente altera, depois ele não encaixa. Faz o desgaste com as brocas maxi mini cut, adapta, reembasa e leva em posição. Outra técnica que usa essa moldagem prévia também é chamada de eggshell, técnica da casca do ovo. Normalmente essa técnica a gente usa quando é uma ponte fixa mais extensa com vários elementos. Então a gente faz a moldagem prévia, faz os preparos, aí nessa moldagem, ao invés de a gente levar o acrílico, quando ele perde o brilho, a gente leva com a técnica do pincel e faz só as bordas da provisória. Então a gente faz como se fosse realmente uma casquinha de ovo. Você faz uma provisória bem fininha, ela vai ficar cheia de falhas, vai faltar material, leva em posição, a partir do momento que ela adapta, a gente preenche ela com o acrílico, daí sim usando aquela técnica de misturar no pote DAP e fazer o preparo da resina acrílica. A hora que ela perde o brilho, a gente coloca dentro dessa matriz casca de ovo, leva em posição, depois são os mesmos passos clínicos, coloca e remove várias vezes, tira, delimita a área de término, faz o desgaste com as brocas maxi mini cut, reembasa, acabamento, polimento e instalação. Isso aí são coisas que com o passar do tempo a gente vai ficando
mais rápido para fazer. Então, coisa que hoje a gente vai levar em 2 horas, em pouco tempo a gente leva 1h30, depois 1 hora, depois com 40, 50 minutos a gente consegue fazer uma coroa provisória de maneira satisfatória, onde o paciente sai contente porque ele sai vidente. Muitas vezes o dente que ele sai do provisório com essa técnica direta fica melhor do que o próprio dente mesmo dele, porque o dente às vezes tem uma restauração grande, uma mancha, alguma coisa, e quando você faz o acrílico, ele fica mais bonito num primeiro momento.